Voltamos aqui para dar continuidade ao nosso Fala com o Presidente, esclarecido, pretendendo ter esclarecido aí os senões da questão do piso da enfermagem, né? Em especial a nossa condição aqui do município, que a nossa condição é até tranquila, só não vai acontecer se for por maldade. E aí, maldade, eu ando, se for por maldade do governo, né? E aí, maldade, eu ando bem, sabe? Estou achando que a dificuldade nossa vai estar aí, na maldade deste governo, na falta de prioridade com o trabalhador público deste governo, que se diz, né? O prefeito se diz funcionário público. Não, sinceramente, não parece. Mas para nós aqui, dada as circunstâncias, né? Dada aí o quadro geral, né? A luta que vem sendo travada ao longo dos últimos 30 anos, que iniciamos lá atrás, depois tivemos fora do sindicato, continuou tendo a luta, depois voltamos para o sindicato e voltamos para a mesma... A luta ao longo dos 30 anos nos facilitou porque nós temos aqui uma proximidade com o teto, né? Com o piso, aliás. Nós temos uma proximidade com o piso que nos facilita, porque o governo aqui vai depender muito pouco da majoração do SUS para efetuar, para ter condições de efetuar aí o crescimento, a adequação. O fato é o seguinte, só não vai dar se for por maldade mesmo, e como tem, aliás, sido o procedimento durante esta negociação salarial. E aí a gente vai entrar no terceiro bloco já, sempre lembrando, né, que esse programa é gravado, então quem tiver alguma dúvida nos procure por qualquer das nossas linhas de comunicações aí, Face, Instagram, telefone, e-mail, enfim, nos procure que a gente vai tentar explicar aquilo que não ficou bem explicado para a pessoa, que a pessoa não tem entendido. Mas, como eu estava dizendo, o que me preocupa no outro caso dos enfermeiros, o piso dos enfermeiros, que é para o ano que vem, essa preocupação, começa esse ano, mas é para o ano que vem, o cumprimento, né, da lei é para o ano que vem. O que me preocupa é a postura da administração. A gente fala maldade, parece que não é coisa de o bicho-papão, o ruim. Não, não é questão de ser ruim ou mal, não é questão nem de ser mau caráter. É questão que não tem prioridade. A prioridade, a gente se sente, às vezes, até lidando com a economia privada. Aliás, na economia privada, às vezes, o patrão, o proprietário, o dono, tem interesse de que aumente os salários dos trabalhadores para que ele aumente o custo dele e aumente, nessa brincadeira, e acabe aumentando o lucro, porque o cara nunca repassa, a gente sabe como é que é, quem estudou Karl Marx vai saber que a gente está falando da mais-valia, o cidadão nunca aumenta somente aquilo que reflete do aumento dos trabalhadores. Quer dizer, 10% de aumento nos trabalhadores não significa 10% do valor, do preço total, né? Mas é o que acaba acontecendo. O salário normalmente é de 30%, 40% no máximo do gasto, então teria que aumentar 10% lá dos 30%, 40%, o cara aplica o aumento em todo e cria a mais-valia, o caldinho que aumenta o lucro dele. Isso é na economia privada. Mas a economia privada, às vezes, tem até esse interesse, porque a gente tem uma visão diferente, né? Quem está de fora acha que a lei de trabalho capital
acaba girando em torno de uma disputa. Eu quero mais, você tem que ter menos, né? Então fica naquela coisa. E parece, inclusive, que nós estaríamos dentro dessa visão. Quer dizer, o prefeito entendendo que para ele ter mais, a gente tem que ter menos, e a coisa não é por aí. Essa é que é a verdade. A coisa não é por aí. Se todo mundo estiver bem, todo mundo vai trabalhar melhor, vai sorrir, vai produzir mais. Essa é que é a verdade. E não é a prática que esse governo vem fazendo. O governo que promete muito, que fala muito, que, sabe, é o suprassumo do suprassumo, procura vender isso, né? Faz uma mídia, faz uma autopromoção totalmente diferente daquilo que ele faz. Essa é que é a verdade. Nós saímos de uma lei 173 que proibia aumentos por 2 anos para uma situação, quer dizer, nós ficamos, na verdade, aqui em Santos, 3 anos sem aumento, porque o primeiro ano nós tomamos o golpe do Paulo Barbosa aqui, que não precisava, né? Deixou avançar até o início da eficácia da Lei 173, enrolou até lá, depois alegou que não podia dar, o que era uma inverdade total, essa que é a verdade. Poderia ter sido dado, poderia ter sido, se tivesse prioridade, se nós fôssemos prioridade, já poderia ter sido dado. Então, nós ficamos 3 anos, 1 do Paulo Barbosa e 2 desse governo, ficamos 3 anos sem aumento. Isso levou a nossa perda salarial a patamares altíssimos, de 23%. Nós não temos culpa disso. Nós somos vítima nesse quadro. Nós não temos culpa. E quando fomos negociar com a administração, ela ofereceu metade. Quer dizer, sabe, é a subsistência do trabalhador sendo regateada, negociada, e num patamar assim ridículo, sujo. Ofereceu 50% menos de 50%, se for levar em conta aquilo que nós requeríamos, menos de 50%. Isso foi lá atrás, em fevereiro. Nós conquistamos na Câmara o direito de rever esse índice, quer dizer, nem a Câmara, nem a base de governo dele achou que ele estava agindo certo. Foi unânime a aprovação da emenda que nos deu condições de reavaliar em setembro. Aí chega em setembro, na hora de reavaliar, o governo demonstra novamente que os trabalhadores públicos não são prioridade para esse governo. Como é prática, aliás, do partido a qual pertence o prefeito. Está demonstrando exatamente isso, porque não senta para conversar em cima de salário. A emenda colocada é para aumentar salário, não é para aumentar benefício, e ele propõe 20% em cima de 2 benefícios que já são assim a vergonha. É a vergonha do município. Municípios do interior muito menores do que o nosso. Nós temos 3 bilhões, era o orçamento previsto, a receita prevista para esse ano, 3 bi. Tem municípios no estado que dependem de repasse do governo para poder subsistir. E pagam benefícios melhores do que o nosso. Não podem pagar salário, mas benefícios são melhores. Isso é a vergonha. O cara que é 20% em cima de nada é nada, prefeito. 20% em cima de um salário base medíocre, de uma cesta básica medíocre, é nada. Ele está propondo R$160 de aumento. Essa é que é a verdade. E ele quer que a gente venda a nossa dignidade por R$160. Nós já rejeitamos isso. Nós já rejeitamos isso. Não, a categoria não quer isso.
não admitiu isso. E estamos tentando negociar. Esta já vai ser a segunda Assembleia que passa em Albis, que passa em branco. A administração nem agenda a negociação e nem manda documento, manda outra proposta para nós. Está nos levando a uma situação, a um encurralamento, uma situação que vai fazer com que a gente tome medidas extremamente duras. E isso é responsabilidade do prefeito, sem a menor necessidade. Nós já protocolamos no Ministério da Economia, né, na Secretaria do Trabalho, solicitação de intermediação, porque eles não respondem. Não respondem. Nós protocolamos na Secretaria do Trabalho, na Delegacia Regional, solicitando mesa redonda para que haja a continuidade da negociação. Estamos hoje, ou amanhã, mais tardar, entrando com o mesmo pedido no Ministério Público do Trabalho, que tem um órgão que faz exatamente isso, que faz negociação, e nós queremos negociação entre partes, e nós queremos que o Ministério também o faça aqui. Nós estamos dando entrada ainda essa semana nisso, e vamos para a segunda Assembleia sem notícia da administração, sem o menor movimento da administração. Então, eles estão, infelizmente, gente, eles estão querendo isso. Estão querendo que a gente demonstre que nós não estamos gostando desse tratamento. E aí, nós temos que participar. Independentemente de opção política, candidatos, eu voto nesse, aquele vota naquele, isso não tem nada a ver. Aqui é política sindical. Se eu estivesse aqui falando de política, eu estaria falando a favor da chapa Lula-Alckmin, que tem muita coisa a ver com esse governo aqui. Esse governo é cria do Alckmin. Eu estaria defendendo aqui. O governo não tem essa. Meu voto é Lula, meu voto é Alckmin. Mas eu não vou, por conta disso, pôr pano quente numa tramóia como essa que o atual prefeito está fazendo. Então, nós temos que participar. Nós temos assembleia no dia 15, e esta assembleia tem que estar perene, tem que estar cheia para que a gente possa tomar decisões contundentes. Nós temos manifestação de desagravo na sexta-feira, e aqueles que puderem ir têm que estar lá. Mas os que não puderem ir têm que estar na Assembleia dando força para essa decisão, demonstrando que estão apoiando a decisão. Nós temos que participar, independente da opção de em quem eu vou votar. O salário é o meu meio de vida, minha forma de sustentação. E se o meu salário não está bom, eu não posso dizer que a administração está legal. Então, gente, todos à Assembleia, no dia 15, e no dia 16, quem puder, nos ajude a demonstrar a nossa insatisfação lá na Praça Mauá, às 17 horas. Assembleia, Sintra Saúde, Avenida Ana Costa, às 18h30. Fechou? Até lá, então.